Você investiu em ações em 2020 e agora precisa fazer a declaração de imposto de renda anual, mas não tem ideia de como declarar suas ações? Então você chegou no vídeo certo. Fica comigo que eu vou mostrar o passo a passo na prática dentro do programa da própria Receita Federal, como você faz o preenchimento das suas ações. Fala pessoal, Rafael Scarmelli por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o segundo vídeo da série sobre declaração de investimentos no Imposto de Renda 2021. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, onde eu falo sobre declarar os investimentos em renda fixa, ele vai estar aqui na descrição para você assistir, beleza? Reforçando pessoal que por aqui eu vou mostrar como declarar por conta própria as suas ações, tá? Quem não quer ter todo o trabalho de preencher todas as operações, informações e tudo mais, pode usar o serviço do nosso parceiro IRBot, que eu já mostrei como é fácil usar nesse tutorial aqui em cima, beleza? Basicamente o IRBot é uma ferramenta onde basta você preencher os seus dados e subir os seus documentos e informes que a própria plataforma faz a leitura dos documentos, o preenchimento da declaração e a entrega da declaração, tá? E ainda com garantias e tudo mais. Se você quiser conhecer o IRBot, o link tá aqui na descrição e também eu vou deixar o meu cupom de desconto de 15% para vocês inscritos aqui do canal utilizarem dentro da plataforma. Todos os links e o cupom de desconto vão estar aqui na descrição. Mas é claro, né? Você pode ser uma pessoa que prefere ter o trabalho de preencher a declaração por conta, né? Tudo manualmente. E esse vídeo é justamente para te ajudar nessa tarefa de incluir os seus investimentos em ações na sua declaração anual do imposto de renda. Então bora para a tela do meu computador para a gente entender todo esse processo. Bom pessoal, então recapitulando o que eu já falei no vídeo anterior da declaração dos investimentos em renda fixa, né? Então o primeiro passo é o download do programa na Receita Federal, link na descrição. Declarar imposto não é pagar imposto, então são coisas distintas. Quando eu preciso pagar imposto sobre alguma operação, em caso de operações de day trade, compra e venda de ações no mesmo dia com lucro. Nesse caso, o imposto que você vai ter que pagar via DARF vai ser de 20% sobre o lucro que você tiver. Se você tiver prejuízo, você não tem que pagar imposto, tá? Em caso de venda de ações acima de R$20 mil no mesmo mês, com lucro, né? O IR vai ser de 15% sobre o lucro. Vendeu abaixo de R$20 mil no mês, você não precisa pagar imposto. Terceiro caso, em caso de venda de ETFs com lucro, nesse caso ETFs não tem isenção para qualquer valor, tá? Então sempre se você tiver lucro com a venda de ETFs, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro de IR. E em caso de venda de FIIs com lucro, o IR de 20% sobre o lucro, os FIIs também não têm isenção de IR na venda de cotas, beleza? Todos os impostos devem ser pagos via DARF até o último dia útil do mês subsequente. Então, fez as operações de venda no mês de fevereiro, até o último dia útil do mês de março você tem que pagar esses impostos, beleza? Quem deve entregar a declaração anual do imposto de renda, né? Todos que receberam em 2020 renda anual acima de R$ 28.559,70 e todos que fizeram operações em bolsa de valores, todos que investiram em bolsa de valores em 2020, tá? Independente do valor que você tenha investido. Mesmo que você, comprei R$100 em ações e depois eu vendi e não investi mais. Mesmo assim, você tem que entregar a sua declaração anual, beleza? Investir na bolsa já te obriga a entregar a declaração, então lembre sempre disso. A declaração serve, né, basicamente para a Receita Federal ver o quanto seu patrimônio evoluiu de um ano para o outro. E se caso você tiver dúvidas sobre a declaração, nesse caso aqui eu só estou trazendo as informações de como declarar os investimentos. No primeiro vídeo eu falei sobre declarar investimentos em renda fixa e nesse vídeo eu vou falar investimentos em ações, como declarar as ações no seu imposto de renda. Caso você tenha outras dúvidas em relação à declaração que não envolvam os investimentos, é melhor você se informar com um contador, que é um profissional que vai estar habilitado para te ajudar. Na declaração, pessoal, você não tem que preencher somente os investimentos, tá? Você vai preencher seus dados, você vai preencher os seus bens, se você tiver imóvel, carro, moto, empresa, enfim, você tem que preencher tudo isso. Não é somente você chegar aqui e declarar os seus investimentos e entregar a declaração assim, tá? Você tem que declarar todos os seus bens. Então, seguindo quais documentos que são necessários para declarar os meus investimentos, né? Vai ser os informes de rendimento das instituições que você tinha investimento ou saldo em conta no dia 31/12 de 2020. Esses informes vão chegar por e-mail ou pelos correios para você.
Caso não chegue por e-mail ou pelo correio, você precisa ir atrás do banco escriturador de cada uma das empresas listadas em bolsas para obter esses informes, beleza? Você também vai ter que ter o controle das suas operações de compra e venda de ações durante o ano de 2020. Por que é importante esse controle, né? É para você saber quando você vende uma ação, se você teve lucro ou prejuízo com ela, porque isso vai ser importante para você preencher na sua declaração, que a gente já vai mostrar já, tá? E você tem que saber também a quantidade de ações, ETFs ou FIIs, né, no dia 31/12/2020 e o preço médio de cada um, né, para você saber quanto você teve de lucro ou prejuízo numa eventual venda futura, né? Então, seguindo, primeira parte, a declaração de aplicações de renda fixa. Eu já fiz um outro vídeo aqui, então o vídeo anterior a esse tá lá explicando como declarar as aplicações de renda fixa. Então a gente vai passar aqui e a gente vai diretamente lá para a declaração de ações, tá, pessoal? Declaração de ações. Então você tem que declarar primeira coisa, você tem que declarar suas posições em 31/12/2020. Então já estou com o programa da Receita Federal aberto aqui e eu vou continuar aquela declaração que eu fiz lá no primeiro vídeo, né, de renda fixa. Então ela já está aqui, ó, que era um CPF fictício, tá? Esse CPF não existe. O nome eu coloquei fulano de tal. Eu vou dar 2 cliques para abrir essa declaração para a gente continuar o preenchimento dela. Então, só recapitulando, na aba Bens e Direitos eu já tinha declarado aplicações em LCI, no CDB, saldo em conta corrente e aplicação em fundo de investimento. E em relação a essas 3 aplicações, né, que no caso é LCI, CDB e o fundo, eu já declarei também os rendimentos que eu tive durante o ano de 2020. Rendimentos isentos e não tributáveis, que foi o caso da LCI, que é uma aplicação isenta de imposto de renda, e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que foi o caso do CDB e também do fundo de investimentos. Já declarei todos aqui, tá lá no primeiro vídeo dessa série. Agora a gente vai voltar aqui em Bens e Direitos, a gente vai começar a declarar as nossas posições em ações lá em 31/12/2020. Então a primeira coisa, vamos voltar aqui para o nosso tutorial, onde a gente vai ter que declarar na aba Bens e Direitos as nossas posições lá no dia 31/12/2020 e o código que a gente vai utilizar é o código 31, tá? Eu já vou copiar até a descrição aqui para a gente já começar o preenchimento. Então vamos aqui, ó, eu vou colocar novo aqui no programa, vou colocar o código 31, já me mostra aqui, ações, inclusive as provenientes de linha telefônica, localização Brasil, CNPJ, esse CNPJ vai ser o CNPJ da empresa e a descrição é aquela que eu copiei lá. Como eu separei um informe aqui para a gente dar uma olhada, eu separei um informe da Itaúsa. Eu separei também pelas informações que ele me traz aqui, né? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, creditados e não pagos, declaração de bens e rendimentos isentos e não tributáveis. Então a gente vai estar declarando a nossa posição em Itaúsa lá no dia 31/12/2020. Então nota as informações que você vai ter aqui, né? Você vai ter o seu nome e seu CPF, a fonte pagadora, que no caso é a empresa, né, das ações, que é a Itaúsa SA, o CNPJ da Itaúsa, aqui embaixo, creditados e pagos, então juros sobre capital próprio recebidos em 2020, valor bruto, o IR que é descontado desse valor bruto e o valor líquido de 51,18. Esses são os juros sobre capital próprio que foram creditados, mas não foram pagos. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a empresa declarou lá em 2020 que já ia pagar esses juros sobre capital próprio, que dá um valor de R$ 86,49, porém esse pagamento não aconteceu em 2020, tá, pessoal? Ele vai acontecer esse ano em 2021, se já não aconteceu, tá? Então é como se você já tivesse recebido, porém você não recebeu ele ainda de fato. Ele já pertence a você, mas você ainda não recebeu. Isso a gente vai ter que declarar também, mas eu vou te mostrar como que faz no campo específico lá dentro da declaração, tá? Mas vamos aqui embaixo, aqui também repete, né, o juros sobre capital próprio creditados e não pagos, que é o mesmo aqui de cima, né, 86,49. E aqui embaixo, os rendimentos isentos e não tributáveis, que no caso aqui, ó, lucros e dividendos apurados a partir de 96 e distribuídos no ano calendário de 2020, né, no caso, que foi o valor bruto de R$ 133,90. Aqui embaixo, ó, nota, ó, posição acionária em 31/12. Não mostra, tá, pessoal? Não vem a quantidade aqui, ó. Esse dado não tá dentro do seu informe de rendimento.
Por isso que você tem que ter um controle das suas ações para você ter esse dado de quantas ações você tinha lá no último dia do ano de 2020, beleza? E o custo de aquisição, que nada mais é do que o preço médio dessas ações. Então essas informações são importantes. A quantidade de ações que você tinha lá no último dia do ano de 2020 e o preço médio dessas ações. Como essas informações não vêm nos seus informes, você tem que ter um controle à parte, uma planilha, um aplicativo ou até mesmo um bloco de notas num papel e caneta, beleza? Mas você tem que ter esse controle, é essencial na hora de declarar. Então, eu vou abrir aqui minha planilha, que eu uso para controlar minhas ações, também tem vídeo dela, eu vou deixar ele aqui em cima no card. Nesse caso aqui, eu simplesmente simulei algumas ações aqui para a gente utilizar nesses vídeos de declaração. Então aqui ó, tem duas ações, no caso Itaúsa e Bradesco, e tem um ETF que vai ser utilizado no vídeo do ETF, que vai sair mais para frente. Tem dois fundos imobiliários e uma ação internacional, beleza? Então, como eu estou declarando minha posição em Itaúsa, eu venho aqui em Itaúsa. Aqui só tem posição só de 2020, ó, nota aqui. Isso aqui é tudo fictício, tá, pessoal? Só para gente simular aqui no nosso vídeo, beleza? Não levem nada disso aqui em consideração, não são dados reais, beleza? Então aqui ó, tem uma compra de 100 ações a R$ 13,35, depois 200 a R$ 10,21, depois eu vendi 100 por R$ 11,00, depois eu recebi dividendos e recebi juros sobre capital próprio, certo? Como aqui só está as posições de 2020, então já sei que minha quantidade de ações lá em 31/2 de 2020 eram de 200 ações ao preço médio de R$ 11,26. Então eu vou lá na minha declaração, vou abrir, vou colocar primeiro o CNPJ da Itaúsa, que está aqui nesse informe aqui, então vamos copiar, 61532, 644 mil contra 15. Então, 644 mil contra 15. Beleza? Então aqui, eu sei que eu tinha, por causa lá do meu controle que eu deixei, 200 ações da empresa. Eu vou colocar o nome da empresa aqui. Itaúsa SA. Código de negociação na B3. ITSA 4, CNPJ, vou copiar o CNPJ daqui de cima, 61532 644 mil contra, dígito 15, custo total de aquisição. Então é aqui que você vai colocar o custo total de aquisição. Então como eu tinha 200 ações ao preço médio, deixa eu ver aqui, ao preço médio de R$ 11,26, então 200 vezes 11,26, R$ 2.252. R$ 2.252, que é o meu custo total de aquisição. Situação em 31/12 de 2019, esse dado aqui, pessoal, vocês vão, lógico, né? Se vocês tinham posição em Itaúsa lá em 2019, vocês vão pegar esse dado na sua última declaração, tá? Caso você começou a investir em ações somente em 2020, você pode deixar esse dado zerado e você vai colocar a sua situação em 31/12 de 2020. Então, nesse caso, você não vai colocar o preço de mercado, você vai colocar o preço de aquisição lá que você tinha posição em 31/12 de 2020, que no caso ali é R$ 2.252, beleza? Feito isso, então tá tudo certo aqui, eu dou um OK, pronto, posição inserida de Itaúsa, beleza? R$ 2.252, tá? Então agora, ó, como eu tenho um outro exemplo aqui de ação, do Bradesco no caso, então vamos inserir ele também. Eu não tenho nenhum informe do Bradesco aqui para dar um exemplo, mas só que eu vou utilizar os dados que eu tenho aqui na minha planilha, beleza? Tudo fictício, tá? Não são dados reais. Então, mesma coisa, tem uma compra, tem uma outra compra, tem uma venda aqui, tem um recebimento de dividendos e um juro sobre capital próprio recebido também. Tá tudo aqui, ó, dividendos nessa coluna, juros sobre capital próprio nessa outra coluna. Então vamos lá, mesma coisa. Os dados são todos de 2020. Então minha posição era de 200 ações ao preço médio de R$ 15,54.
Então, mesma coisa, vou aqui no programa, vou colocar novo, código 31, que é uma ação. Eu tenho que colocar o CNPJ do Bradesco. Nesse caso aqui eu não tenho CNPJ, vou ter que buscar aqui no Google, mas eu já vou pôr. Pronto, eu encontrei o CNPJ aqui, já coloquei o CNPJ do Bradesco. Vou colocar aquela descrição, então que tá aqui, eu deixei aqui. Deixa eu achar, beleza. Então eu tinha, lá em 31/12/2020, eu tinha 200 ações do Bradesco SA. Código de negociação na B3, BBDC3, CNPJ. Copio o CNPJ 60 746 948 mil contra 12. E o custo total eu vou colocar baseando-se no meu preço médio. Então aqui na minha planilha foi 200 ações que eu tinha, o preço médio de 15,54, R$ 3.108. Volto aqui, R$ 3.108. Situação em 31/12/2019, se eu não investir em ações do Bradesco lá em 2019, eu posso deixar zerado. E situação em 31/12/2020, R$ 3.108, tá? Que esse é o preço de custo de aquisição, tá, pessoal? Não é o valor de mercado que vocês têm que levar em consideração no dia 31/12, beleza? E sim o custo de aquisição. Dou um OK aqui e pronto, 200 ações de Itaúsa inclusas, 200 ações de Bradesco inclusas em bens e direitos, beleza? Então, como aqui no nosso exemplo da nossa planilha, eu inseri somente 2 ações para a gente dar exemplo, beleza? Por enquanto, em bens e direitos está preenchido. Não tem mais o que fazer. Agora vamos voltar aqui no nosso informe e vamos dar uma olhada aqui, ó. Ainda a gente tem o juros sobre capital próprio que a gente recebeu durante 2020, o juros sobre capital próprio creditados e não pagos, né? Que foi declarado o pagamento em 2020, mas o pagamento aconteceu somente em 2021 ou vai acontecer somente em 2021. E os dividendos recebidos durante 2020. Temos essas informações, a gente vai ter que declarar uma por uma, tá? Então, voltando aqui em cima, deixa eu ver aqui. Então, depois de ações, a gente já declarou nossas ações em bens e direitos. E a gente tem que declarar também em bens e direitos o nosso juros sobre o capital próprio creditados e não pagos no código 99. Então, já vou copiar a descrição aqui que a gente tem que utilizar. Vou aqui na minha declaração, em bens e direitos ainda, vou colocar novo, código 99, e vou colocar aqui a descrição. Créditos em trânsito, né? Juros sobre capital próprio a receber, vou colocar o nome da empresa, então nesse caso, Itaúsa SA, e o CNPJ de Itaúsa, né? Que vamos colocar aqui, deixa eu procurar ele aqui, que eu não gravei. 61532632644. 61532644000 mil contra 15. Deixa eu só confirmar se é isso. 1000 contra 15, beleza. Feito isso, vou colocar o valor que eu tinha aqui de creditados e não pagos, que está aqui no meu informe. Então, creditados e não pagos, aqui embaixo também mostra juros sobre capital próprio creditados e não pagos. Vou colocar o saldo em 31/12/2020. Aqui, ó, R$ 86,49. Então, R$ 86,49. Nota que aqui no meu informe tem o saldo em 31/12/2019, 51 centavos. Então, se no seu informe, se você investiu em 2019 em ações e tiver esse dado aqui, se tiver zerado, você pode deixar zerado aqui na declaração. Se tiver algum saldo, você vai pôr aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui 0,51, que era a minha situação lá em 31/12/2019, e 86,49 em 2020, e dou um OK. Pronto, juros sobre capital próprio creditados e não pagos, declarados aqui em bens e direitos, porque é um direito que você tem para receber ainda, beleza? Então, voltando aqui no nosso informe, voltando aqui em cima, aliás, né? Então, beleza, a gente declarou nossas posições e ações, e a gente declarou o nosso juros sobre capital próprio creditados e não pagos, que é um direito que a gente tem a receber, que também vai na aba bens e direitos. Depois a gente vai declarar os nossos dividendos recebidos em 2020. Então, a aba para declarar
rendimentos isentos e não tributáveis, porque os dividendos, por enquanto aqui no Brasil, ainda são isentos de imposto de renda. Então vai lá ser lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? E o código para declarar esses dividendos vai ser o código 9. Então vamos aqui na nossa declaração, vou aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis, vou colocar aqui, ó, nota que já está aquele rendimento que a gente teve lá da LCI, que também é isento. Vou colocar novo, o código para a gente utilizar é 09, lucros e dividendos recebidos, CNPJ da fonte pagadora. Quem me pagou esses dividendos? Foi Itaúsa. Então vamos aqui no nosso informe. Vou colocar o CNPJ de Itaúsa. 61532644. 61532644 mil contra 15. Ele já vai puxar o nome e você vai colocar a somatória dos dividendos recebidos, que também está aqui no seu informe. Então aqui, ó, aqui embaixo, ó, lucros e dividendos apurados no ano calendário 2020, R$ 133,90, que é esse valor que a gente vai preencher aqui, R$ 133,90, tá? Se você utiliza a minha planilha para controle, provavelmente o seu valor vai bater aqui, ó, nesse caso, R$ 133,90. Claro que eu preenchi aqui só para a gente simular, mas provavelmente se você manter um controlinho certinho dentro da sua planilha de ações, vai dar o mesmo valor que está lá nos seus informes, beleza? Voltando aqui na declaração, feito isso, dá um OK, pronto, declarado os seus dividendos recebidos de Itaúsa em 2020, beleza? Aí vamos declarar também os dividendos recebidos de Bradesco. Eu não tenho informe, mas eu tenho lá minha planilha. Eu posso pôr um novo aqui, código 09, dividendos. Vou colocar o CNPJ do Bradesco, dou um OK. Provavelmente vai aparecer o nome da fonte pagadora aqui, mas se não aparecer, basta colocar Bradesco SA. E você vai colocar o valor de dividendos recebidos durante o ano de 2020. Eu vou pegar aqui na minha planilha, vou aqui na aba de BBDC3 e vou ver os dividendos que eu recebi em 2020. Ó, só operações de 2020, recebendo dividendos recebidos, R$ 120. Venho aqui na minha declaração, R$ 120 e dou um OK. Beleza? Então, dividendos de Itaúsa e Bradesco declarados aqui. Seguindo, vou voltar aqui em cima para a gente acompanhar. Dividendos a gente declarou, né? Código 09 na aba rendimentos isentos e não tributáveis. Agora a gente vai declarar os juros sobre capital próprio recebidos em 2020, que é lá na aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. E o código do juros sobre capital próprio é o código 10. Basicamente a mesma coisa. Vou aqui no programa, vou na aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Já tem aqui meus rendimentos do CDB do Banco Inter e também do fundo do BTG, que eu declarei lá no vídeo de renda fixa. Eu vou colocar um novo, vou colocar o código, deixa eu ver aqui que eu esqueci, 10, juros sobre capital próprio, já vai me dar aqui, e o CNPJ da fonte pagadora, que no caso é Itaúsa, 64 358 644 1000 contra 15, será que é isso? Não, errei. Deixa eu ver aqui certinho no informe. 61532. 615. Ixi, vou ter que coisar tudo de novo. 61532 644 1000 contra 15. Isso, já puxo o nome da fonte pagadora e vou colocar o valor que eu recebi de juros sobre capital próprio em 2020, que está aqui no meu informe. Então aqui, ó, aqui embaixo, não é esse, é esse primeiro aqui, ó. Juros sobre capital próprio, valor bruto, valor líquido. Sempre eu vou colocar o valor líquido. Então R$ 51,18. 51,18, dou um OK, pronto, já está declarado juros sobre capital próprio de Itaúsa. Como eu tenho do Bradesco também, lá da minha planilha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Coloco o código 10, vou colocar o CNPJ do Bradesco, já vai puxar o nome da fonte pagadora e o valor que eu vou colocar, como eu não estou com o informe aqui, eu vou olhar aqui na minha planilha, de juros sobre capital próprio também recebi R$ 120, então preencho R$ 120, dou um OK e boa. Em relação às ações que eu coloquei para a gente dar exemplo, Itaúsa e Bradesco, já declarei minha posição em 31/12 em cada uma delas,
declarei meus rendimentos isentos recebidos em 2020 e declarei meus rendimentos tributáveis recebidos em 2020, tá? Caso você tenha 20 ações aí na sua carteira, você investiu em 20 ações, você vai ter que fazer tudo isso para cada uma delas, beleza, pessoal? Lembrando e reforçando mais uma vez que aqui eu estou mostrando apenas a parte de declaração de investimentos. Qualquer outra coisa que inclua na sua declaração, como bens, carro, imóvel, moto, etc., você tem que se informar para ver como você declara, beleza? Procura um contador se tiver com dúvida, tem vários vídeos aí no YouTube também que explica. Então, seguindo, vamos voltar aqui no nosso tutorial. Então, a gente declarou dividendos, juros sobre capital próprio e as nossas posições. Próxima coisa, tem um adendo aqui, ó, rendimento de juros sobre capital próprio. O que é esse rendimento de juros sobre capital próprio, né? Tem empresa que ela anuncia que vai pagar, porém, vamos supor assim, ó, a empresa anunciou o pagamento em janeiro, mas ela vai pagar só em junho. Durante todo esse mês, esses meses, né, aliás, esse valor que está retido para esse pagamento de proventos vai gerando algum retorno. Então, esse rendimento é pago como rendimentos de juros sobre capital próprio ou rendimento de dividendos. Normalmente a empresa que faz isso é a BBSE, faz isso, paga esse rendimento. Então esse tipo de rendimento também vai vir descrito no seu informe de rendimento e você vai ter que declarar também lá no rendimento sujeitos à tributação exclusiva, no código 12. A mesma coisa, CNPJ, nome da empresa e a descrição você somente coloca rendimentos da empresa tal. E coloca o valor que vai estar lá no seu informe de rendimentos, beleza? Outro ponto para declarar também, pessoal, declaração de bonificação de ações recebidas em 2020. Então, no caso, tem empresas que faz bonificação de ações. Então, a empresa dá um bônus de ações para os acionistas. Então, normalmente acontece assim, a empresa X vai bonificar em 10% a posição acionária do acionista até o dia tal. Então, vamos supor, se até esse dia tal você tinha 100 ações e a empresa vai pagar 10% de bonificação, você vai receber de presente mais 10 ações dessa empresa. E você precisa declarar isso no imposto de renda lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? E o código que você vai utilizar vai ser o código 18. Você vai colocar o CNPJ da empresa e o nome da empresa. Então vamos dar um exemplo aqui só. Vou abrir aqui, rendimentos isentos e não tributáveis, vou colocar um novo, código 18. Então aqui, ó, incorporação de reservas ao capital, bonificação em ações. Coloco o CNPJ da fonte pagadora, vamos dar um exemplo aqui, ó, de Itaúsa também, que a gente já está com o CNPJ fácil dela aqui, 61532644, 61532644 e o contra 15. E vou colocar aqui, ó, o quanto que foi essa bonificação. Ah, Rafael, mas eu ganhei 10 ações, mas eu não sei quanto que valeu. Quanto que foi o custo dessas ações, né? Então você vai ter que voltar lá no site de RI da empresa, procurar o fato relevante dessa bonificação, que nesse fato relevante vai estar descrito lá que essas ações bonificadas vão ser no custo de tantos reais cada ação dessa, entendeu? Então vamos supor assim, ó, a Itaúsa vai bonificar 10% das ações, então eu tenho 100 ações, vou receber mais 10 ações, porém essas novas 10 ações vai vir num custo diferente das ações que eu já tenho. Então, e esse custo específico vai estar lá no fato relevante da empresa. Então, você vai ter que ir lá procurar o quanto que foi o custo dessa bonificação. Então, nesse caso, vamos supor que o custo de cada ação foi de R$5. Então, você recebeu 10 ações a R$5 cada uma. Então, sua bonificação foi de R$50, tá? Preenche os R$50 e dá um OK. Pronto, bonificação inclusa na sua declaração. Muitas vezes, pessoal, que nem eu deixei também um adendo aqui, ó, a bonificação pode acontecer em dinheiro, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, utilizando esse mesmo exemplo, a empresa vai bonificar 10% das ações. E você tem 100 ações, 10% são 10 ações. Mas no caso, se o cara tem 102 ações, né? 10% de 102 ações vai dar 10,2 ações. Então, a empresa não consegue pagar esses 0,2 de ações, tá? Então, ela faz o quê? Ela paga as 10 ações e esse 0,2 ela bonifica em dinheiro na sua conta. Então, quando cair algum dinheiro proveniente de bonificação, você tem que declarar também na aba rendimentos isentos e não tributáveis no código 26. Então, vamos dar um exemplo aqui. Estou aqui no rendimentos isentos e não tributáveis, vou colocar novo,
código 26, que é outros, o CNPJ 61532644 contra 15, já vai aparecer o nome da fonte pagadora. Descrição, você pode colocar bonificação em dinheiro da Itaúsa SA e o valor que você recebeu lá na sua conta, tá? Vamos supor que foi, sei lá, R$ 2,58 e dá um OK, beleza? Pronto, incluso. Agora, pessoal, seguindo aqui, a gente vai declarar as nossas negociações em bolsa de valores, né? Nossas compras e vendas. Então, nesse caso, é em outro campo, em outra aba, que você vai fazer essa declaração. Primeiro, vamos revisar esses pontos aqui, ó. Essa declaração das negociações vai ser na aba Operações Comuns / Day Trade, tá? Para ações. Então, o que está descrito aqui, ó? Se fez vendas acima de R$20 mil no mês, no mesmo mês nesse caso, informar o lucro ou prejuízo referente a cada um dos meses. Se foi operação de Day Trade, informar lucro ou prejuízo no campo Day Trade. Se não fez nenhuma venda em nenhum mês, não precisa preencher. Se vendeu abaixo de 20 mil no mês, aí tem duas hipóteses. Houve lucro? Se houve lucro, informar em rendimentos isentos e não tributáveis através do código 20. Se houve prejuízo, preencher o campo em operações comuns. Beleza? Basicamente é isso. Então vamos ver aqui no nosso programa da Receita Federal como é essa aba, né? Operações comuns e Day Trade. Então você vai aqui, ó, vai abrir essa abinha aqui, ó, renda variável. Aí vai estar aqui, ó, operações comuns / Day Trade. Eu abro aqui, noto ó, que tem todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Então aqui vai ter as opções de mercado à vista, mercado de opções, mercado futuro e mercado a termo aqui, tá? Como eu não opero opções e nem mercado futuro, nem a termo, nem Day Trade, eu vou me concentrar somente aqui no mercado à vista, que é a compra de ações comum, beleza? Tem as opções aqui, operações comuns e operações de Day Trade. Então a gente está aqui no mês de janeiro. Então vamos voltar lá na nossa planilha para a gente ver como preencher isso aqui. Então vamos voltar aqui na página inicial. Vou lá na aba Itaúsa. Se eu não tivesse vendido nenhuma ação durante 2020, eu poderia deixar sem preencher aquela aba. Como eu vendi, ó, aqui, ó, 18 de dezembro de 2020, eu vendi 100 ações ao preço de R$11, considerando que meu preço médio era de R$11,26, então eu vendi a 11, eu tive um prejuízo nessa operação de R$26,08. Então eu preciso preencher esse prejuízo aqui na minha declaração. Então vou abrir aqui, esse prejuízo como foi no mês de dezembro, eu vou lá no mês de dezembro, clico aqui, estou no mês de dezembro. Mercado à vista de ações, como foi uma operação comum, não foi uma operação de Day Trade, que eu comprei e vendi no mesmo dia, eu comprei e vendi em dias distintos, né, dias diferentes, é uma operação comum. Então vou colocar o quanto que eu tive de lucro ou prejuízo, tá? Então nesse caso foi menos 26,08, tá? Negativo aqui, volto aqui na minha planilha e vou ver ação por ação, se eu vendi, se eu não vendi, se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Como tem duas ações aqui, eu só olho Itaúsa, que eu já preenchi, e vejo o Bradesco também. Então aqui em Bradesco, pessoal, também fiz uma venda lá no dia 13 de novembro de 200 ações ao preço de R$ 21,74 com um preço médio de R$ 15,54, que me deu um lucro de R$ 1.239,75. Essa operação total me gerou um movimento de R$ 4.300, tá? Então quer dizer que eu não vendi acima de R$ 20 mil. Se eu tivesse vendido acima de R$ 20 mil, eu teria que ter recolhido imposto sobre o lucro que eu tive. Como eu vendi abaixo de R$ 20 mil, somando todas as minhas operações lá no mês de novembro, tá? Então só foi essa venda nesse exemplo. Então eu não vendi acima de 20 mil, então eu tenho isenção de imposto nesse caso. Então não preciso pagar imposto sobre esse lucro, beleza? Então aqui na nossa declaração vai ser o seguinte. Como eu já preenchi em dezembro o prejuízo que eu tive com a venda de Itaúsa, o prejuízo eu preencho aqui. E se eu vendi acima de 20 mil, eu também vou preencher nesses campos aqui, beleza, pessoal? Mas como eu tive um lucro, mas eu não vendi acima de 20 mil, eu vendi abaixo e eu contei com a isenção do imposto, então eu vou aqui, ó. Se houve lucro,
Se vendeu abaixo de 20 mil no mês e houve lucro, eu vou informar em rendimentos isentos e não tributáveis no código 20, tá? Então não vou preencher aqui em operações comuns e day trade. Eu vou voltar aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis, vou colocar um novo, vou colocar o código 20, aqui ó, ganho líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até 20 mil reais, beleza? E vou colocar o valor aqui simplesmente de quanto que eu tive de ganho, que nesse caso aqui na nossa planilha está falando que foi R$ 1.239,75. R$ 1.239,75. E dou um OK. Pronto, ele já vai aparecer aqui também nos meus rendimentos isentos e não tributáveis o lucro que eu tive, que foi de uma venda abaixo de 20 mil e eu tive a isenção de imposto, beleza? Caso, ó, vamos alterar a nossa planilha aqui só para a gente fazer um exemplo mais fiel. Vamos colocar aqui ó, que foi 1.000 ações que eu comprei e eu vendi aqui, ó, vendi exatamente 1.000 ações, certo? Ó, pronto, ó, aqui já muda totalmente o jogo. Nota ó, que a venda deu mais de 20 mil. Eu tive um lucro também, mas a venda deu mais de 20 mil. Então, nesse caso, se eu vendi acima de 20 mil, aqui o recado, ó, se fez vendas acima de 20 mil no mês, informar o lucro ou prejuízo referente a cada um dos meses. Se foi a operação de day trade, informar o lucro ou prejuízo no campo day trade. Então, vou aqui operações comuns e day trade. E como minha venda foi lá no mês de novembro, eu vou vir aqui no mês de novembro e vou informar o quanto de lucro que eu tive na venda de ações em operações comuns, beleza? Então, nesse caso, foi R$ 6.199,75. R$ 6.199,75, certo? Nota, pessoal, que esse valor aqui, como você vendeu acima de 20 mil, te geraria um imposto de 15% sobre esse valor, que daria um imposto a ser pago de, deixa eu ver aqui, 6.199,75, de R$ 929,96, tá? Nota ó, que o próprio programa já vai me dar esse valor aqui, ó. Tá vendo? Resultado líquido do mês, R$ 6.199. Base de cálculo do imposto, R$ 6.199. Prejuízo a compensar não tem. E a líquida do imposto, 15%. Imposto devido, R$ 929,26, que é os 15% de IR que você tem que pagar nas vendas acima de 20 mil sobre o lucro, beleza? E aqui embaixo vai me mostrar ó, imposto a pagar, imposto pago. Caso você pagou a DARF, você fez o pagamento da DARF, você vai colocar aqui, ó, imposto pago, R$ 929,96. Pronto. Só isso, pessoal. Só isso. Caso fosse a operação de day trade, eu preencheria desse outro lado aqui, tá? Desse outro lado. Aí me geraria a alíquota de 20% de imposto. Se tivesse imposto a pagar, imposto pago naquele mês, você preencheria aqui. Basicamente é isso. Cada um dos meses, se você fez operações de venda, você vai ter que preencher em cada um dos meses o lucro ou prejuízo. Na verdade, assim, ó, se foi prejuízo, você preenche aqui. Se foi venda acima de 20 mil com lucro, você preenche aqui. Se foi venda abaixo de 20 mil com lucro, esse lucro que você teve, você vai declarar aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis do código 20, tá? Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações abaixo de 20 mil reais, como a gente já fez aqui, beleza? Então, pessoal, só recapitulando, a gente acabou aqui de explicar como declarar ações, tá? Então, só recapitulando, para a gente não perder. Ó, primeira coisa, bens e direitos. Você vai declarar todas as suas posições de ações lá no dia 31/12 de 2020, tá? O quanto você tinha, baseando-se na quantidade de ações que você tinha e o custo médio de cada ação, que é o preço médio, tá? Depois você vai declarar ainda em bens e direitos, é o direito que você tem do juros sobre capital próprio que foi creditados e não pagos. Então foi declarado o pagamento em 2020, mas vai ser o pagamento somente em 2021, que vai ser no código 99, né? Outros bens e direitos, crédito em juros sobre capital próprio a receber, aqui também na aba bens e direitos. Depois vamos declarar os nossos juros sobre capital próprio recebidos em 2020, que o juros sobre capital próprio tem um imposto de renda de 15%, né, sobre o valor pago. Então vai ser aqui na aba
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Então já estão os nossos dois declarados aqui, de cada uma das ações você vai fazer isso, novo, código 10 e declara o valor que você recebeu durante 2020. E os nossos dividendos que são isentos de imposto de renda a gente vai declarar em rendimentos isentos e não tributáveis aqui no código 09. Então você vai fazer isso para cada ação que você recebeu dividendos em 2020. Clica no novo, código 09 e declara o valor que vai estar lá no seu informe de rendimentos. E por último, as suas operações comuns de day trade, que no caso de venda. Então você vem aqui, vai recapitular essa informação aqui, ó. Se você vendeu acima de 20 mil e teve lucro ou prejuízo, você vai colocar esse valor em cada um dos meses aqui. Se em janeiro eu vendi 25 mil, tive um lucro de 5 mil. Então só foi esse o lucro? Então você coloca aqui, 5 mil. 5 mil de lucro que eu tive com essa operação. Ele já vai me dar o imposto que deveria ser pago, que é R$ 750, que é o 15%. E você preenche, caso você já tenha pago a DARF, você preenche aqui somente o imposto pago de 750, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Caso a sua venda não deu 20 mil reais, foi abaixo de 20 mil reais, e você teve prejuízo com isso, aí você declara aqui também. Cada um dos meses, você vai declarar o prejuízo que você teve com a venda. Se não foi prejuízo, você teve lucro, mas vendeu abaixo de 20 mil reais, está isento de imposto. Esse lucro que você teve não vai ser preenchido aqui, vai ser preenchido em rendimentos isentos e não tributáveis com o código 20, que é o ganho líquido em operação de bolsa, beleza? E o valor que você teve de lucro. Basicamente, é isso, pessoal. Para cada ação, você vai ter que fazer isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam, né? Acharam fácil? Acharam difícil, né? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E lembrando que para você que não quer ter todo esse trabalho com o preenchimento manual da declaração, você pode utilizar o IRBot junto com o meu cupom de desconto de 15% e a sua declaração será entregue 100% por menos de R$100. Vale a pena você dar uma conferida, beleza? Valeu por ter assistido até aqui, se inscrevam, né, ative as notificações, pois tem mais vídeos de IR pela frente. E claro, né, se o conteúdo foi bom, deixa o seu gostei, pois isso fortalece demais para que o canal continue crescendo, beleza?